Olá, vamos dar continuidade, né? Espero que até aqui esteja tudo tranquilo, tudo bem compreensível, para a gente poder alcançar o nosso objetivo, que é compreender aí a parte do novo Código de Processo Civil no que concerne a petição inicial. Bom, nós vamos agora falar sobre os requisitos, ou seja, os pressupostos ao que se faz necessário a petição inicial. O primeiro requisito, vou até colocar aqui, os requisitos estão dispostos lá no artigo 319 seguintes do Código de Processo Civil. E o primeiro inciso, entre os vários que nós vamos falar, diz respeito ao juízo a que é dirigida. Muito bem. Quando se fala em juízo, o legislador está querendo dizer a quem você está direcionando para fazer a sua pretensão do que você almeja em juízo. Ou seja, você está pretendendo ao juiz ou ao tribunal. Porque o tribunal pode ser também, como você pode haver uma ação originária, né, diretamente ao tribunal, né, ou como ao juiz. Normalmente esse juiz ou é um juiz estadual ou um juiz federal, tá certo? Eu já vi ocorrer algumas situações que é um equívoco, porque mesmo que haja uma única vara, por exemplo, em determinada jurisdição, lá, numa determinada comarca, haja uma única vara, e esse juiz dessa vara seja conhecido, a sua pessoa como advogado ou advogada, há um equívoco quando se direciona a sua petição nominando-a como endereçando-a à pessoa natural daquele juiz, doutor fulano de tal. Não. Porque aí ele é um agente do Estado, ele está representando o Estado, né, para poder trazer-lhe a tutela jurisdicional. Um outro aspecto, quando a regra fala em juízo a que é dirigida, uma das primeiras coisas que nos traz à tona é com relação à competência, né? Então, quando o juízo pode ser uma competência com relação à competência territorial, com relação à competência do juízo federal, né? Em razão da pessoa, em razão da matéria tratada por aí vai. Isso lá está lá você vai ver melhor nos artigos no CPC, né? No artigo 42 e seguintes do CPC. Mas há também regras fora do CPC que vai lhe dar, né, caminho a trilhar para identificar o juízo, né? Creio que no código passado ele dizia o juiz ou o tribunal, né? Então aqui no caso ele diz só o juízo, que é justamente o juiz ou o tribunal a quem ele dirigia. Então você vai encontrar regras constitucionais, né, e regras infraconstitucionais, onde você vai se ater-se para direcionar ao juízo correto. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, em determinadas situações, por exemplo, uma ação de reparação de danos contra o fornecedor, aí já é o artigo 88, alguma coisa assim, vai dizer que o foro competente é do consumidor. Não é? A regra é que seja o domicílio, o artigo 43 lá do Código de Processo Civil, a regra é o domicílio do réu. E você vai perceber aqui, geralmente, a regra, né, a estética, técnica processual, né, a técnica de redação forense, pressupõe que você traga esse endereçamento lá na parte superior da sua petição. Então, está aí, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, no caso aqui, obviamente, essa ação já estava em trâmite,
tanto que pôde se identificar qual é a vara que estava tramitando. Foi da 10ª Vara Civil de Fortaleza. Então, você percebe que aí não se dá aqui o nome do magistrado a que corresponde à vara, mas porque ele é um agente do Estado. Tudo bem? Ok, então vamos seguir para os demais pressupostos da petição inicial. Olha, veja aqui que eu repito, né? Então, não, como é ao juízo, não diga ao juiz doutor João de tal, que é o juiz de direito de tal. Não, é incorreto, porque ele é um agente que está representando o Estado naquele momento. E, como eu disse antes, com relação ao endereçamento, ao juízo, né, isso está atrelado às regras de competência. Né? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ok? E aí vem, pode ser no juizado especial, pode ser da Justiça Federal, né? A Justiça Comum Estadual, a Justiça do Trabalho, e aí nesse momento inicial onde vai determinar, né, a competência. Bom, um segundo requisito da petição inicial, que está lá no artigo 319, inciso 2, aqui, mostrar ali, ok? É a definição das partes, obviamente, e a qualificação delas. Né? No primeiro momento, um dos principais motivos para estabelecer-se esse requisito é que o magistrado precisa identificar se aquele ou aquela que está sendo demandado ou sendo demandante no processo, ele tem legitimidade para a causa, né, que a gente chama, por exemplo, é o titular do direito, ou ele tem legitimidade processual para tal. Ok? Isso está lá no artigo 17 e 18 do Código de Processo Civil. Esse é um dos primeiros motivos que atraiu o legislador a fazer com maior precisão a identificação das partes e a sua qualificação. Muito bem. Aí ele vem e exige lá, quanto maior preciso, né, for essa exatidão, né, quanto mais exato for o magistrado compreender quem é a parte autora e a parte réu, evita-se, primeiro, que haja uma demanda com homônimos e coisa e tal, né? E também agiliza, sobretudo, um dos principais motivos, e você vai ver que lá pelo artigo 319, parágrafo 2º, você vai perceber que esse é um dos maiores motivos dessa regra, porque permite maior agilidade e maior segurança no tocante àquele que vai ser citado. Tá certo? Então, agora, vamos estudar cada uma dessas particularidades que está aí no inciso 2. O nome, o que é o prenome, o que é o Estado Civil, porque ele exige a exigência de dizer se é a união estável, não, porque a profissão, tudo isso, cada pormenor desse faz sentido. Né? Não é à toa que o legislador coloca algo na regra que seja sem nenhum propósito. Toda vida é um propósito. Então, nós vamos analisar isso com maior vagar e vamos entender o que é cada particularidade dessa. Tudo bem? Então, vamos lá examinar de uma por outra. Quando a gente fala em nomes, aí você vê que ele exige aqui, a regra, os nomes e prenomes. Só que, quando a gente vem a tornar a expressão nome, né, qual é o seu nome? João Batista dos Santos. Então, não é esse o primeiro raciocínio que ele vem? Só que aqui você percebe que ele diz nome e prenome. Então, há uma diferença. Né? Então, isso aí. O nome, na verdade, ele refere-se ao chamado nome de batismo. E o prenome, aquilo que antecede ao nome de batismo. Exemplo,
Esse mesmo nome que eu falei, João Batista de Souza. Prenome, Batista de Souza. Perdoe-me, o nome Batista de Souza, esse é o nome Batista. E o que está pré-nome, ou seja, que antecede, João Batista de Souza. Então, o prenome João e o nome Batista de Souza, que é o nome chamado nome de batismo. Tudo bem? Bom, aí ele vai também, faz referência ao Estado Civil. Bom, por que então o legislador faz referência ao Estado Civil? Em várias situações do CPC, você vai perceber que o Estado Civil, ele interfere de alguma forma com relação ao processamento da querela. Por exemplo, lá no artigo 73 do Código de Processo Civil, se a ação é sobre direito real imobiliário, o cônjuge deve participar da demanda. Salvo, você vai ver que vai ter uma exceção lá, que ele vai dizer o seguinte, se é um regime de comunhão, de separação total de bens. Por quê? Porque aí, nesse caso, não atinge o bem aí do cônjuge, né? Está separado. Então, nesse caso, não se faz necessária a intervenção do cônjuge nessa situação processual, tá certo? E também com relação, lá você vai ver, eu acho que no inciso primeiro, no parágrafo 1º desse artigo 73, ele vai referir-se também com relação às ações possessórias, né? Onde haja, por exemplo, a composse, né? Ambos, marido, mulher e esposa, estejam na posse de determinado bem, uma ação de reintegração de imposto. Então, ambos deverão ser demandados. E por aí vai. Então, esse é um dos motivos que a regra faz com que você deva estipular no Estado Civil, se souber, lá na frente a gente vai falar sobre as exceções, né, sobre onde o legislador ameniza essa imposição, esse dever de indicar todos esses pressupostos indicados no inciso 2, tá certo? Mais lá na frente você vai ver que há um parágrafo onde ele faz essa ressalva. Mas, por enquanto, vamos nos ater com relação como se há uma necessidade de a gente inserir no arrazoável inicial essa qualificação das partes, tá bom? Aí ele diz também com relação à existência da união estável. Ou seja, se você sabe ou não se há uma união estável, até porque é uma situação até um pouco complexa, porque, primeiro, a união estável não exige que você tenha passado, antigamente era assim, né? X período, 5 anos, né, 10 anos juntos para concluir-se que há aí uma união estável. Não exige que morem no mesmo teto. A lei também não exige isso com relação a identificar se há ou não a união estável. A lei também não exige que eles tenham formalizado algo por escrito. Também não. Então fica difícil você saber se há ou não união estável, né? Você pode até colocar alguma ressalva, dizendo que pressupõe-se que há essa questão da união estável. E por que também essa questão da união estável? Porque você vai ver lá no parágrafo 3º, no inciso 73, que ele diz a mesma coisa. Essas questões tratadas nesse artigo também se referem à união estável, porque ela é equiparada, né? Você vê lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que se equipara. E também, se você perceber lá na legislação substantiva, no Código Civil, você também vai perceber que lá eles também se equiparam. Tá certo? Vamos ver outra aqui. Bom, mais à frente ele diz com relação à profissão. Ok. Então, por que se faz, né, a indagação que se faz? Porque é necessário indicar se a profissão daquele que está sendo demandante ou demandado. Bom, por vários motivos. Vamos lá. Existem várias regras no CPC onde faz referência a alguma exceção, né, ao que está contido na regra
com relação a determinada profissão, ou que ele tenha o dever de sigilo e coisa e tal. Um exemplo bem clássico. Lá no artigo 885, creio que é inciso 4, com relação à impenhorabilidade, você vai ver que é impenhoráveis aqueles bens que sirvam como são de utilidade à profissão de alguém. Muito bem. Se eu sou pintor, vai ser impenhorável aqueles pincéis, aquelas telas. Então, minha profissão é de pintor, né? Se eu sou, minha profissão é marceneiro, então vem lá uma justiça penhorar, olha, você não pode penhorar essa máquina aqui, essa serra elétrica, né? Essas coisas todas aqui, que mede e tal, porque são instrumentos da minha profissão. Então, um primeiro motivo, digamos, poderia ser esse. Um outro com relação ao depoimento, juízo, né? Na parte dos depoimentos pessoais, lá na parte de prestar o seu depoimento em juízo, lá faz algumas exceções com relação àquilo que você pode e não pode dizer em juízo. Aí diz lá que com relação a que você deve guardar como sigilo de profissão, tá certo? Então você não é obrigado a dizer. Então, outra vez, você, quando se identifica com determinada profissão e deve guardar sigilo, então o magistrado, ao ver que a sua profissão é aquela, então realmente não vai aplicar algum ônus possível que ele tenha que determinar aquela situação, tá certo? Aí lá, nessa regra, ele faz uma ressalva com relação a ações de direito de família, ações de Estado e coisa e tal. Mas não, cara, estou só fazendo um exemplo que quando você é necessário indicar a profissão. Uma outra também, creio que no artigo 404 do CPC, ele vai dizer o seguinte, que nas ações de exibição de documentos, não só a ação propriamente dita, a determinação, não é? Serão de exigir determinado documento em juízo, a pessoa também não é obrigada a evidenciá-la, ou então evidenciá-la os seus documentos em juízo, porque diz respeito à sua profissão. Sei lá, vai pedir lá uns exames médicos que o determinado médico tenha feito lá com relação ao réu e coisa e tal. Olha, não posso. Na regra da medicina, algumas estipulações normativas que eu não posso exibir as coisas que dizem respeito ao meu paciente e por aí vai. Né? Uma outra situação, por exemplo, diz respeito, digamos, à citação. Né? A citação do militar. Se o militar, 243 alguma coisa, a citação do militar, se ele não se encontra na residência dele, ou está em lugar desconhecido, esse militar deve ser citado na unidade militar onde ele correspondente, tá certo? E por aí vai. Existem outros exemplos, eu estou só colocando-lhe para entender por que se faz necessário você indicar a profissão da pessoa que está participando de juízo, seja como réu, como litisconsorte, seja como doutor e coisa e tal. Tudo bem? Vamos lá, seguir. E aí ele vem e exige aqui o número de inscrição no cadastro de pessoa física e no cadastro geral nacional de pessoa jurídica. Bom, obviamente, isso aqui já há muito tempo que era uma situação que se fazia necessária. O Supremo Tribunal Federal já havia uma resolução lá que exigia que nas petições fosse estabelecido o CNPJ e o CPF daquele que estava demandando, salvo nas ações criminais. Também na lei que trata dos processos eletrônicos, também de 2006 já trazia algo nesse sentido. O sentido maior disso é que está tentando evitar a promoção de querelas com relação a homônimos. Né? Então, você identificar com CNPJ e CPF, então é uma forma de acautelar-se
para a ação não tramitar referente a uma pessoa totalmente distinta. Mas veja, uma coisa é você mencionar o número do CPF ou CNPJ. Outra coisa é você ter que apresentar em juízo o documento comprobatório da inscrição em referidas situações lá perante a Receita Federal. Não é isso. A lei exige apenas que você identifique com relação à sua inscrição. Nada mais. Só isso. Então não se faz, não é legal a exigência disso por parte do magistrado. Até porque fazer isso seria contrapor-se à regra constitucionais de livre acesso ao Poder Judiciário, de você peticionar ao Poder Judiciário, porque isso aí você está inviabilizando de certa forma. Ora, está quase prescrevendo o meu direito, está quase decaindo o meu direito, e eu não tenho esse documento, como é que faz, onde é que eu vou identificar? Né? Mas só mesmo assim, mais uma vez, eu digo que lá na frente, o legislador ameniza essa imposição e você vai ver essa possibilidade de como você pode isentar-se de dizer na primeira ocasião com relação à inscrição dessas pessoas. Né? Agora, uma coisa que eu queria, uma coisa assim bem comum, e você deve estar se indagando, né? Assim, bom, Roberto, é o seguinte, o cliente me procurou, fazendeiro, e invadiram as terras. Está lá, um monte de gente lá, centenas de pessoas, eu sei quem é o nome desse pessoal e quem vai lá me dizer o nome dele para eu entrar com ações de reintegração de posse. E aí, como é que você vai fazer a exigência desse inciso 2, se você não tem a mínima ideia? Né? Bom, você pode fazer assim, você pode fazer o que a regra interessa, nesse primeiro momento, é você dar o máximo de elementos que o oficial de justiça, ou de alguma forma, ou por carta, possa citar se a pessoa correta. Então, nesse primeiro momento, você desesperar se ressalva. Várias pessoas que invadiram lá aquelas terras, e o único elemento que nesse primeiro momento que eu tenho, é que há um sujeito alto, cabelos aloirados, e está vestindo uma camisa vermelha, de bigode, né? E se chama-se como João das Invasões. Você é esse João das Invasões. Pronto. Você deu algum parâmetro para que o oficial de justiça vá lá, tente identificar essa pessoa, e aí pegue maiores elementos para identificar essa pessoa, ou outras mais, para essa pessoa ser demandada com maior precisão. Eu acho que eu até fiz aqui um exemplo disso. Olha aqui, exatamente, eu tinha feito a outra. Então, nesse caso, você vê aqui que é uma ação de reintegração de posse, e aí o fulano lá, o médico lá, o fazendeiro, né, vai ação de reintegração de posse contra quem? Ora forada em desfavor de uma pessoa do sexo masculino, dos cabelos grisalhos, de baixa estatura, conhecido como fulano das invasões, o qual, nesta data, né, você está precisando no máximo, né, encontra-se dentro da propriedade do autor, situado na rua, tal, pronto. Você deu os elementos suficientes que você tinha, você auxiliou o Estado para que possa lhe trazer a tutela, dando alguns elementos que você tem para que o oficial de justiça possa identificar a pessoa. Pronto. A sua petição não pode ser indeferida, não é? Quando você demonstra cabalmente qual é a dificuldade que você está tendo. Né? Tanto que também lá há uma regra no Código de Processo Civil, no artigo 39, parágrafo 2º, ou parágrafo 3º, ele diz assim, olha, o juiz não poderá indeferir a petição inicial, né,
com relação ao inciso 2, né, com relação a essa qualificação, né, ou então seja por causa seja de extrema dificuldade ou extremamente oneroso, né, salvo exceção, ele pode até, né, com relação a isso, poderia ser o quê? A pessoa foi embora para o Japão, né, então está lá, não se sabe onde, né, então tem que requisitar aí para encontrar a qualificação desse sujeito, foi embora lá e tal, pedir ao consulado lá do Japão que entre em contato com o Estado japonês para que forneça, tente encontrar esse dado, trazer para o consulado que está instalado no país, aqui no Brasil, para depois informar. Olha o ônus disso aqui, né? A demora. Então, nesse caso, há regras que amenizam essa hipótese. Lá na frente a gente vai ver isso. Ok. O endereço eletrônico. Bom, aqui não se pode confundir, é o seguinte. Quando se fala em endereço eletrônico, nós estamos querendo dizer que se a demanda está ocorrendo no formato eletrônico, né, faz necessário mencionar o endereço eletrônico da pessoa. Por quê? Porque existe, inclusive, toda uma seção, artigo 193, artigo seguinte, alguma coisa assim, é uma seção toda tratando com relação à parte que diz respeito a intimações, citações, né, por meio eletrônico. Então, aqui já é uma previsão onde viabilizando a citação das pessoas com intimações nos atos processuais, né, por meio eletrônico. Então, já é um caminho, é uma realidade. Né? Agora, o processo está tramitando, ainda não é eletrônico, processo físico. Você pode até colocar, não faz nenhum sentido, mas não é com esse sentido que o legislador quis. Você, por exemplo, está tramitando como físico, vai se intimar por meio físico. Não é isso. Tá certo? O sentido é que vai, até porque isso aí há uma certa. Se não fosse assim, haveria uma facilidade de fraudes, né? Sai uma intimação cheia, sabe, e tal, e é o que a gente vê corriqueiramente aí nas nossas caixas de spam. Então, não é isso o sentido da norma, tá bom? Então, vamos lá, seguir aqui. Domicílio e residência do autor e do réu. Muito bem. O principal deles seria com relação a você estabelecer justamente a competência, né? Porque aí, em vários aspectos, como eu disse anteriormente, justamente lá, atrelado àquele juízo que você está ingressando, de certa forma, com relação à competência territorial, então vai se verificar se aquele endereço do réu e do autor, de alguma forma, faz sentido com relação ao juízo que você está endereçando a sua petição inicial. Tá certo? Outra razão é o seguinte: existe no novo CPC a possibilidade de o próprio advogado, né, intimar, né, por exemplo, o advogado da parte adversa. Né, ou então a própria sociedade de advogados. Então, com relação à procuração, aqui saindo um pouco de lado, com relação à procuração, é necessário que o advogado mencione o seu endereço, seja endereço residencial ou endereço profissional, lá no artigo 77, inciso 4, alguma coisa. Você vai ver que entra lá na parte dos deveres das partes dos procuradores, então tem que indicar o endereço. E um dos motivos é esse, porque justamente primando pela celeridade processual, vai se viabilizar que o advogado da parte adversa faça a intimação por carta, com a R, ao advogado da parte adversa ou à sociedade de advogados da parte adversa. Tudo bem? Vamos dar seguimento agora com relação ao inciso 3. Outro requisito que encontra-se no inciso 3 do artigo 319, ele vai dizer lá, deixa eu colocar aqui.
ele vai dizer lá que faz necessário você indicar o fato e os fundamentos jurídicos. Quando ele fala fato, não necessariamente que é um único fato, um único episódio que está lhe servindo de substrato para você fazer o seu pleito e juízo. Né? O que eu queria fazer alguma coisa, fazer é o seguinte: quando o legislador fala fato, chama-se os fatos jurídicos, os chamados fatos, você vai ouvir isso muito na doutrina. Né? Então, se você deparar-se com alguma indicação na doutrina processual, como fatos fundamentais, fatos jurídicos, fatos principais ou fatos essenciais, é a mesma coisa. Então, o que você vai ter que demonstrar na sua petição inicial são os fatos jurídicos. Ou seja, os fatos jurídicos são aqueles que têm importância para o julgamento da causa. Né? Tá certo? Então, é diferente dos fatos acessórios, tá certo? Que é os que não se faz necessários para que seja autorizado o juiz a adotar como procedência dos seus pedidos, tá certo? Então, é muito comum uma pessoa fazer um arrazoado e colocar fatos totalmente estranhos ao desiderato da sua causa, né? Então, os fatos têm aquele que você tem que imaginar assim. Bom, eu quero responsabilizar o fulano de tal, a minha cliente veio aqui, narrou um quadro fático, eu quero responsabilizar o fulano de tal por uma indenização por danos morais, viu? Isso aí foi realmente, provocou um dano a ela e coisa e tal. Muito bem. Então, os fatos jurídicos são esses que você vai ter que narrar, que ele tenha fundamento para atrelar-se aquele pedido. Você vai pedir o quê? Na indenização por danos morais? Então, tenha-se a trazer fatos em que tragam a esse desiderato. Não adianta você dizer assim, mesmo eles eram antipáticos um com o outro, não consideram bem, papapá. Não faz sentido, isso é um fato, são fatos acessórios. Agora, dizer assim, olha, e aí foi que no dia de tanto ele ameaçar, queria fazer, no dia X de X distante, ele foi às redes sociais e colocou lá em alto e bom som que fulano era assim, era assado, denegrindo claramente a imagem dela. Você percebe como esses fatos eles estão, de certa forma, agregados a que você vai pedir, tá bom? Então, você poderia imaginar assim, vamos fazer que um exemplo bem absurdo, para você poder compreender bem essa situação. Vamos dizer que exige uma norma assim. Dever indenizar alguém, aquele que perfurar uma pessoa com faca de ponta afiada. Pronto, certo? Essa é a norma, esse é o tipo legal, certo? Então ele traz lá faca de ponta afiada e esfaquear alguém. E aí, qual é a consequência da norma? Deve indenizar. Bem absurdo, hein? Tudo bem. Então você deve trazer fatos nessa petição para você pedir indenização que se enquadre ao tipo penal, inclusive a consequência de indenizar. Você diz, olha, às tantas horas o fulano e tal adentrou o recinto e estava o fulano de tal bebendo lá, e aí ele puxou a faca. Daí já estamos diante da primeira quadro fático essencial que pode comportar o seu pedido, né? Que uma dos enquadramentos com relação ao tipo, né? A norma, de lá a faca. Ok, encontramos um, tudo bem, já temos um aqui. E essa faca e tal, não deu para ele foi e perfurou o cliente, mas não deu para saber se essa faca era afiada ou não. Bom, então você
quando vai, digamos, fechar o quadro da norma, os fatos para fazer o pedido, está faltando um aqui. Você não sabe, você acabou de dizer que não sabe se a faca era pontiaguda ou não, que a lei requer para você pedir a condenação para pagar a indenização por quem perfurou assim, sabe? Entende? Então, se você tem determinada norma legal que você vai se ater a fazer o seu pedido, tenha em mente que todo o seu quadro fático vai ter que ser direcionado a preencher aquele tipo que você vai se adequar. Ok? Então não adianta você falar coisas que não tem nada com nada. Né? Então, se no caso dessa indenização, porque narrou que vai trazer sequelas de danos morais, procure trazer fatos que tenham, que tragam ao magistrado uma visão que realmente houve dano moral. Por exemplo, agora um fato corriqueiro. A pessoa vai adentrar um banco, tá? Toca lá aquela campainha, pá, e aí a porta trava. Muito bem. Até aí é uma coisa, é um fato. Você trouxe esse fato. Agora, aí você pede indenização, porque a porta travou. Mas veja bem, aí não vai poder porque ele está agindo dentro do seu direito. Né? Não é ilegal aquilo que você faz dentro da regularidade do que prevê, né? A legislação lá prevê que a parte pode tomar todos os cuidados, né, com seus clientes e coisa e tal. Tudo bem? Aí acaba que o juiz vai julgar improcedente o pedido. Agora, diferente disso é o seguinte, foi barrado, a campainha logo voltou, ele tirou as coisas da bolsa, a senhora tirou, ele foi de novo, barrou, tirou mais ainda, colocou outra coisa lá, foi de novo, barrou, começou a gente aumentar pessoas lá e tal. Ela pediu para chamar o gerente dela, o gerente sabia quem era ela e coisa e tal, ele viu, e aí ele disse que não podia fazer nada. E aquela coisa e tal, e o sujeito lá, o guarda lá, pede para que ela levante e mostre o sutiã, digamos assim. Faça isso. Aí, por favor, né? Aí todo mundo grita e tal. Vejam a situação vexaminosa, constrangedora que está passando essa pessoa. Ou seja, o fato de travar a porta foi apenas um detalhe dentro de toda essa questão, foi que ele não agiu de boa fé nessa situação. Houve um excesso, vai ver lá, né? Um excesso de direito. Então ele agiu além do que lhe permitia. Tá certo? Então aí caberia uma ação de indenização. Não sei se você está em compreender. Então você deve narrar os fatos essenciais, né? Porque, inclusive, o legislador adotou a chamada teoria da consubstanciação. Então, o pedido, né, o julgamento dos pedidos, se favorável ou favorável, deve ater-se àqueles fatos e os fundamentos jurídicos. Então, deve atrelar-se a isso. Então, quanto menos preciso você for nesse sentido, há chances maiores de você não obter a tutela judicial, seu pedido não ser julgado procedente. Tá certo? Então, quando o cliente for lhe trazer a narrativa, tente, isso aí eu quero a indenização disso e tal, danificou minha moral e coisa e tal. Bom, aí o que a senhora me contou foi assim assado, né? Você não tem que me contar algo assim, tal, que eu me encaixe. Lógico que você não vai explicar que a lei é assim, sabe? Não. Esses fatos ainda não são necessários para que eu ingresse com ação jurídica. Não precisa dizer por quê, porque não quer. Então não há. Para mim, eu não vejo isso. Eu vou acabar prejudicando a senhora, foi ingressar com ação. Muito bem, fato. Entendeu o que é fato? Aí ele diz lá que os fundamentos jurídicos do pedido. Muito bem. Esse aqui é o que é mais ainda os colegas fazem uma certa confusão. Confundem fundamento jurídico com fundamento legal. Fundamento legal, ele diz assim, olha,
nesse caso aí da senhora aí, e ele foi lá e denegriu a minha imagem. Então, vou pedir com base lá uma difamação, uma injúria, lá o artigo 952, alguma coisa assim, um combinado com o artigo 186 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso não sei o quê. Esse aí é o fundamento legal. Só que a norma não exige isso. Ou seja, até estranhamente a OAB, né, esses bancos exigem que você coloque lá na petição inicial o seu fundamento legal. Né? Dizer que a norma tal, quando tem o espelho, quando você vê o espelho do resultado, X pontos para quem disse que era o fundamento legal esse tal. Mas veja, o legislador não exigiu isso. O legislador exigiu o fundamento jurídico do pedido, que é diferente do fundamento legal. Fundamento legal, já disse, fundamento jurídico. Fundamento jurídico é esse. Olha, ele foi, denegriu a minha imagem na rede social e eu tenho a prerrogativa de exigir esse juízo porque é uma invasão da minha privacidade, é um ataque à minha personalidade, né? E isso é um dever dele obedecer e respeitar a minha coisa. Pronto. Né? Você falou o fundamento jurídico. Existe até um brocado jurídico que diz assim, o direito, o juiz sabe o direito. Ou então assim, dá-me os fatos que eu dar-te-ei o direito. Não é isso? É isso mesmo. Não precisa dizer algo nesse sentido. E a pessoa tem algumas situações que a própria parte, por exceção, pode fazer pessoalmente vai ter a sua capacidade postulatória, ou seja, não vai ser intermediada por advogado e fazer o seu pedido de juízo. Já pensou exigir dela que ela coloque os fundamentos legais? Faz sentido, né? Então você tem que trazer os fundamentos jurídicos. Então, aí você vai perceber que na doutrina processualista ele vai dizer assim, fato chama-se também de causa de pedir ou causa petente, né? Causa de pedir ou causa pendente imediata, certo? E o fundamento jurídico imediato. Vou explicar isso com calma. Bom, fato causa de pedir. É como se dissesse assim, você imaginasse um magistrado sentado dizendo assim, olha, você vem fazer um pedido, né, diz assim, olha, eu queria uma indenização, eu houve um problema comigo e tal, e aí ele diz, mas por que causa? Percebe? Então o magistrado está querendo dizer assim, qual a sua causa, o que motivou você fazer esse pedido aqui em juízo? Né? Então daí a causa de pedir. O que motivou você pedir? Então, a causa de pedir. E essa é chamada de causa imediata. E o fundamento jurídico imediato. Por quê? Vamos lá. Fato, fundamento jurídico, e no outro você vai ver que vai ser os pedidos. Né? Esse fato, fundamento jurídico e pedido. Tá, então nós temos aqui 3. Os fatos são imediatos. Por quê? Porque para chegar aqui, nos pedidos, existe algo medeia ambos, que faz que não é imediato, faz uma mediação que esse pedido necessita que antes desse seja pertinente. Então, esse aqui precisa desse. Então, algo que medeia são os fundamentos jurídicos, ou seja, fatos. Fundamento jurídico, pedido correspondente. Ok, causa julgada procedente. Então, mas esses aqui, pedido necessariamente para que o magistrado examine esse segundo aqui, que é o fundamento, ele vai primeiro interpretar os fatos. Certo? Se os fatos sequer correspondem ao fundamento jurídico, ele não vai nem analisar, assim, julgar o pedido. Não corresponde. Porque tem até a norma de inépcia da inicial. Os fatos não correspondem ao pedido. Lembra disso? Que da inépcia da inicial, os fatos não correspondem ao pedido. Por isso mesmo, primeiro esse aqui,
Você tem que narrar que os fundamentos, os fatos jurídicos, correspondem de alguma forma aos pedidos. Aí, tudo bem, o fato corresponde, faz sentido. Agora, vamos ver o fundamento jurídico. Bom, os fatos foi lá, narrado que assim agrediu, pulou, tal, colocou nas redes sociais, tá aí o fundamento jurídico. O fundamento jurídico que houve um dano, com isso, houve um dano à minha imagem. Houve uma injúria, então uma difamação, houve uma agressão à minha personalidade, ao meu direito constitucional, à minha personalidade foi agredida. Então vamos ver. Colocar nas redes sociais que uma pessoa é ladrão, né? Uma pessoa então desonesta, né? É um vagabundo e tal. Esse é o fato. Existe um fundamento jurídico correspondente que corresponda ao pedido, isso, fato, tem sim. Tem uma norma lá que diz que ninguém pode difamar, ninguém mais de alguém, um direito profissional, controle, fechou, tá. Pedido, julgado procedente. Tá certo? Então, fato e fundamento jurídico. Então, uma das coisas que você, né, isso é chamado de causa de pedido. Você vai ouvir muito cedo também de causa pretende. Então, atenha-se a essa situação. Eu até coloquei aqui algo nesse sentido. Ó. Veja, vamos supor aqui numa batida do carro. Voltou, coisa tal, proprietário do veículo tal, trafegava na Rua das Tantas, quando foi abarroado, aqui já é um fato, foi abarroado na traseira pelo veículo do réu. Faz sentido, isso é uma narrativa fática que ele estava havendo uma pretensão de ressarcir danos, isso faz sentido. O abarroamento pela traseira faz sentido. Então, é um fato jurídico, é um fato essencial, é um fato principal. Aí aquele se encontrava parado, olha, faz sentido também, sabe por quê? Porque uma coisa é você estar trafegando na mesma velocidade, e uma coisa é você estar absolutamente parado, né, aguardando a abertura do semáforo, quando imprudentemente houver a colisão. Então, veja bem, o carro parado, foi abarroado na traseira, né, o semáforo estava fechado, aguardando o que fosse, então são fatos que têm pertinência ao desiderato da causa. Então, são fatos essenciais. Agora, veja bem, aí o colega advogado, um exemplo aqui, coloca a seguinte passagem. E ainda mais, né, o réu dissera que jamais iria pagar os danos causados. Fato acessório, né? Qual é e às vezes até a parte chega na hora de narrar, eu queria que colocasse aí que ele não ia nem sequer pagar. Ele foi tão irresponsável, foi tão arrogante, que disse que nem sequer ia pagar. Dane-se o mundo. Não faz sentido. Aí você diz para o cliente, não, vou colocar isso, porque isso não vai trazer nada, não vai lhe beneficiar. E acontece, isso é o que mais acontece, né? Se você quiser colocar, tudo bem, coloque, mas tecnicamente é relevante. Você está demonstrando aí que você está agindo com a tecnia, não está colocando os fatos que não está passando longe de serem fatos essenciais. Até pode colocar fatos assim, fatos acessórios que façam melhor compreender-se todo o conjunto dos fatos essenciais. Tudo bem, não é? Então aí é uma coisa. Mas assim, do jeito que está aqui, como o réu disser que jamais vai pagar e não sei o que, ao pedido aí não faz sentido, porque aqui ele está pedindo que ressarcir danos materiais ainda. Não falei, se fosse moral, ele completasse a frase, ele disse que ia pagar e que ela era uma pessoa, o autor é um vagabundo. Vagabundo não merece pagar. E outra história. Aí já é um pedido duplo aí de dano material e dano moral, né? Então esse fato passaria a ser essencial. Quando assim o desiderato corresponde também a esse fato que o cara disse que
ele era um vagabundo e coisa e tal, tá certo? Então, esses fatos e fundamentos jurídicos espero que estejam compreendidos e ele, de certa forma, faz muita importância para o desiderato da sua causa, da procedência ou improcedência. E, repito, o legislador atrelou-se à teoria da consubstanciação. Então, esses fatos e fundamentos são primordiais para que seja o sucesso da sua causa, seja, né, você tenha acolhimento à sua pretensão. Tá bom? Então, vamos partir agora para o inciso 4. Vamos lá. Ok? Dando continuidade, e o outro requisito da inicial está presente lá no inciso 4 do artigo 319, onde ele vai dizer que você deve fazer narrado lá o fato e o fundamento jurídico, que a gente acabou de falar. Então, ele vai lá, então, agora formule o pedido com as suas especificações. O que ele está querendo dizer com isso? Muito bem. Quando ele fala pedido, vamos dizer, nesse caso do avalmômetro, né, da colisão lá, o pedido seria correspondente ao quê? A condenar fulano a, vamos dizer assim, um pedido de uma ação que diga respeito a reconhecimento de solução de união estável. Tá? Pedido que seja reconhecido, né, a união estável entre fulano desde a data de tanto até tanto. Muito bem. Esse é o pedido. Que dá uma declaração, reconhecer, coisa e tal. Tá certo? Um pedido que ele seja obrigado a não fazer isso, esse é o pedido. Ok? Agora, as especificações. Se o pedido assim, pedido seja condenado. Bom, quando especificações, tá certo, mas o seu, viu como se o magistrado dissesse assim, tudo bem, condenado, mas condenado aqui, especifique, seja mais preciso para que eu possa lhe dar a tutela jurisdicional mais acertada. Eu quero que ele repare os danos ocasionados à traseira do meu carro no valor de XXX, correspondente a nossos fiscais aqui, tal. Ok? Pedido, seja reintegrado na posse. Certo, posse de quê? O imóvel, sítio na rua, tal, matrícula, tal, especificou. Tá? Pedido, seja reconhecida a união estável. Ok? Reconhecido e dissolvido. E o que mais? Especifique. E que seja feita a divisão dos seguintes bens, assim, assado, e ok? Um pedido mais amplo, né, condenatório, declaratório e coisa e tal. E as especificações é aquele como se você fosse aprimorar melhor para o juiz visualizar o que você quer como pedido. Né? Então seria uma coisa ampla, uma mais restrita, você sair, entregar, seja despejar o imóvel na rua tal, você especificou. Tudo bem? Esse não tem muitas dificuldades, tá certo? Agora, repito, é justamente nesse momento que vai fazer aquela tríplice lá, né? Causa de pedido, que é o falso, né? O fundamento jurídico, né, também. Aí esses dois vai ter que corresponder ao pedido condenatório. Se você narrar, aí a pessoa foi lá e o inquilino disse que não ia sair, eu fui lá e reclamei e tal, então eu quero uma ação condenatória para me pagar aí danos por esse. Então, os fatos narrados e os fundamentos jurídicos aqui, que ele narrou, não correspondem ao pedido, tá certo? Então, isso aí ou seria indeferida inicial, ou então ia julgar improcedente, né? Eu extingui sem julgamento de mérito, tá certo? Tudo bem? Então, espero que seja compreendido que essa não tem muita dificuldade. Vamos lá passar para o próximo inciso.
O quinto requisito, né? O quinto requisito da petição inicial, no inciso quinto lá, que é com relação ao valor da causa. Qual a importância de você identificar corretamente o valor da causa? Há muitos. Por exemplo, vai servir de fundamento para ter como parâmetro para os honorários, você vai ver lá no artigo 85, Código de Processo Civil, algo nesse sentido. Você vai ter também como parâmetro as multas, né? Para que aplicar multa, lá, por litigância de má fé e coisa e tal, até você ingressar com ação, por exemplo, com ação monitória. Você ingressa lá no final, alguma coisa das 703, 704, para falar que se a pessoa ingressa com ação monitória e ele é considerado de má fé, algo intencionalmente para prejudicar, paga multa, salvo engano, 10%. E o mesmo também com réu. Né? Serve também como um parâmetro para a ação rescisória, não é isso? Serve como parâmetro até para você, para identificar, em algumas ocasiões, a competência. Né? Você pode, por exemplo, ingressar lá no juizado especial, sim ou não, e coisa e tal. Né? Então, enfim, para uma série de situações, ele serve como parâmetro, para recolhimento de custas, não é? Tudo isso vai servir de parâmetro que tem importância. E isso, um dos elementos onde você pode, a priori, obter o valor da causa, está contido lá no artigo 292. Ele traz lá uma série de incisos que estão aí, onde ele, olha, quando for uma ação, tiver como existência, validade, tem que ser o valor do contrato e tal. Quando for alimentos, né, inciso 3, né, a soma de 12 prestações, né, ação indenizatória, para demorar o valor pretendido, tá certo? Então, veja que, inclusive nesse aspecto, com relação à ação indenizatória, mudou, né? Porque havia um modo de agir da nós advogado que pediu, na verdade, pediu um valor altíssimo, certo? E colocava como valor da causa um valor lá embaixo, 100 reais. Né? Por quê? Porque o juiz, na hora de condenar, ele não condenava com relação à diferença do que ele pediu e com relação àquele que ele ganhou. Então, não era possível fazer isso. Já exigia jurisprudência já formalizada. Agora não. Você tem que ter todo cuidado. Se você pedir tal, valor indenizatório tal, e você for acolhido menor, então você pode ser condenado pela diferença, porque jogou parcialmente procedente. Você pediu tanto, obteve tanto. Então, houve uma vitória parcial, salvo aquela exceção com relação quando a diferença for mínima, né? Bom, mas aí o que é que nesse caso da indenização, que é o nosso mais cotidiano, bom, é que agora eu vou acertar em cima da mosca o que o magistrado vai entender, se eu não tenho um parâmetro legal para dizer qual o dano matéria moral, não é? Então fica complicado para eu dizer qual é e tal, não sei o quê, blá, né? Material até tem, você lá junta lá umas notas fiscais, um orçamento e papapá. Mas e o moral? Complicado. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte: no primeiro momento, como ainda nós não temos ainda jurisprudência formada e coisa e tal, o que eu aconselho é que você faça, por exemplo, pedido alternativos. Eu fiz essa explicação lá no capítulo do nosso curso, quando eu falo pedido alternativo, pedido sucessivo, né? Ou uma ou outra alternativa, olha, me dê 10 mil reais, ou então me dê 5 mil reais. Certo? Então, se ele der um ou outro, sua causa é julgada procedente. Agora, se você pode fazer também pedidos subsidiários. Olha, eu quero 10 mil. Subsidiariamente, eu quero 5 mil. Olha, primeiro, esse é o pedido rei, né? Eu quero os 10 mil. Agora, se não der, se
esse aqui eu quero. Parta para esse aqui. Agora me explique por que você não deu esse. E passou para isso. Aí você tem até interesse recursal, não é? Para poder você recorrer, porque o seu pedido rei, que foi esse aqui, não foi acolhido e o subsidiário foi acolhido. Então você pode até recorrer. Então você faz um pedido alternativo, então um pedido subsidiário, né, e tal, alguma coisa assim, tá certo? Bom, não só no artigo 292, onde você vai encontrar parâmetros para indicar o valor da causa, certo? Existe, inclusive dentro do CPC, dentro do próprio CPC, existe outra norma que dá um parâmetro para o valor da causa. Por exemplo, lá na ação monitória, no artigo 700, parágrafo 3º, ele vai dizer que o valor da causa corresponde ao pedido formulado no inciso 1, 2 e 3, alguma coisa assim, certo? Então, já quer dizer, há uma regra especial, né? Tratando-se de ação monitória, você não vai pegar por aqui, vai pegar o de lá, tá certo? E há também a nomenclatura, as regras extravagantes, fora do código, né? Lei de inquilinato, de lá que são 12 vezes o valor legal. E aí a gente vai pegar aqui o velho Norberto Bobbio, né, naquele seu livro lá sobre a norma jurídica, onde ele diz muito bem lá, que diz que lex generalis, lex specialis derogat lex generalis, né? A lei especial deroga a lei geral. Então, prevalece a lei especial. Ora, se você está tratando de uma ação que diz respeito a inquilinato, a locação, então, aí você deve ater-se ao valor da causa que há lá previsto. Né? Então, creio que não sei. Bom, enfim, eu não tenho outra aqui em mente que eu possa dizer da legislação extravagante, mas que você, se tiver na legislação que você estiver tratando uma regra especial, sobrepõe-se sobre a regra, que aqui passa a ser a regra geral. Tá certo? Ok, e aí não tem muita dificuldade. A única coisa que trouxe um novo código é que a impugnação agora ela é feita na própria contestação, né? Então não há aquele incidente de impugnação ao valor da causa. Agora ele deve levar na contestação, tá bom? Isso aí é uma coisa que você pode ver lá na matéria da contestação, que você vai ver que você pode arguir e serve de preliminar, tá? Vamos seguir. No inciso 6, vem lá e diz que você deve também indicar na petição inicial as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E bem, a doutrina processualista sempre foi bem crítica com relação a esses incisos, porque ele renovou-se praticamente ao mesmo no artigo 282 lá do Código de Processo Civil de 73. Então, e isso traz uma certa confusão, dubiedade a nós advogados e até a certos magistrados, né? Porque ele diz lá que você deve indicar as provas com que o autor pretende mostrar. Ou seja, foi inicial. Na verdade, não faz o menor sentido. Essa é a crítica que se faz. O máximo que se pode se exigir-se da parte autora é fazer aquele protesto, algo por provas genéricas, né? Assim, protesto pela produções possíveis e admissíveis em direito, né? E tal. Por quê? Porque você só vai poder identificar de fato qual é o meio de prova que você vai utilizar quando for eventualmente apresentada a contestação. Por quê? Porque aí é que você vai identificar quais são os pontos controversos. Um dado controverso, por exemplo, se ele diz lá, olha, a batida não houve frenagem, não sei o que, alguma coisa assim. Não foi essa velocidade, jamais foi, papapá e coisa e tal. Então, você disse que ele vinha com velocidade X, que atropelou aquela pessoa, você está pedindo lá, né? Então, irresponsavelmente e coisa e tal. E ainda está lá a marca de frenagem, que está lá, que foi uma frenagem brusca, que é incompatível com
um veículo que viesse em velocidade moderada. E ele diz lá, não, eu vinha na velocidade até aquém do que é permitido para a região. Fatos que não estão correspondendo. Há uma controvérsia no quadro fático. Então, depois da contestação, o magistrado lá na frente, ele ia fazer o chamado despacho saneador, lá no 35, artigo 356. E ele vai dizer assim, aí sim, diga as partes, né, as provas que pretendem produzir, coisa e tal, alguma coisa nesse sentido. Aí ele vai definir os pontos controvertidos. Um deles poderia ser o seguinte, olha, aqui, freou, houve uma frenagem brusca, foi excessiva a velocidade ou não foi? Vamos ter que decidir isso. Então, nessa hora você diz assim, olha, eu quero a prova pericial para identificar a frenagem e dali fazer o cálculo e, mediante, com essa distância, eles fazem um cálculo e diz a velocidade aproximada com que o veículo via. Então, você pode, olha, eu peço a prova pericial. Então, não faz sentido ele ter pedido de logo isso, que se ele calou, ele silenciou na contestação com relação a esse fato, não é isso? Então ele fica já em controverso, né? Porque cabe a ele, eu digo, o réu, rebater ponto a ponto todos os fatos jurídicos que são mencionados na exordial e que ele entende como que não sejam verdadeiros. Então, se ele diz que é inverídico, então pronto. Aí já houve, né? Porque esse ônus é seu como autor. Artigo 373, inciso 1, artigo 333, inciso 1 do CPC de 2003. O ônus é seu. Tá certo? Que você disse que a frenagem, você disse que a frenagem era tal, e essa frenagem não está agregada ao seu pedido indenizatório pela irresponsabilidade, né, de negligência, alguma coisa que ele passou da velocidade, então o ônus é seu. Então você vai ter que pedir provas para, né? Ou então, com relação a fatos. Olha, ele foi lá e no meio da festa disse que eu era um cara problemático, alcoólatra e coisa e tal. Então, eu quero... Isso foi um vexame para mim, papapá, e eu quero uma reparação da Moraes. E aí o cara vai lá e contesta, não, nem nessa festa eu estava. Então, cabe a ele agora, autor, olha, qual é o fundamento do seu pedido? Uma manifestação da parte adversa dentro de uma festa que lhe agrediu a sua honra. E a outra parte disse que sequer ele estava lá. Então, cabe a você, agora, quando o magistrado dizer agora sim, você vai saber qual é o tipo de prova que você vai querer. Não, então eu quero o depoimento pessoal dele, você é quem pode pedir. E quero também a oitiva de testemunha, que estava lá na festa. Então, você não vai pedir pericial, porque até que não faz sentido. Então, quer dizer, depois quando ele trouxe a constatação, aí que você viu onde é que está a dimensionar a controvérsia. Aí sim, para dirimir essa controvérsia e atingir o ponto nodal que você quer que seus pedidos sejam acolhidos, né? Então, os fatos não estão batendo com o fundamento. Não é aquela história que a gente falou antes? O juiz não vai passar aqui para examinar o fundamento jurídico se os fatos foram negados e provados que não existiam esses fatos. Então não corresponde ao fundamento jurídico para você escolher o pedido. Entende? Então você tem que fazer a prova para esses fatos corresponderem com o fundamento que você está pedindo para ter a procedência do pedido. Então você deve pedir provas nesse sentido. E aqui eu vou mais adiante. Que é um erro dos colegas, também muito comum, e a gente vê no nosso dia a dia muitas perguntas sendo indeferidas e algumas delas que se diga com justiça, que faz sentido identificar. Porque chega lá o colega, digamos, numa situação dessa, nossa reparação dessa, qual é a controvérsia aqui, na que a gente iria à audiência? A controvérsia é, foi ou não foi a festa? Disse ou não disse que ele era assim ou assim. Muito bem. Aí, o colega na audiência pergunta assim, alguma vez vocês já se atritaram anteriormente? E aí,
Qual o sentido para desse fato que você está tentando obter, a confissão que você está tentando obter da parte com essa pergunta? Qual o sentido dela com ela, que correspondência à procedência dos seus pedidos com relação à reparação de dano nenhum? Aí o magistrado disse, não, então a própria parte, não, onde é que o senhor quer chegar com essa pergunta? Aí você se perde, né? É isso. Então, se você sabe qual é os pontos que está havendo controvérsia, que o juiz já deveria, ou já deve ter dito aos pontos controvertidos, são esses. Então, atenha-se a formular perguntas a dirimir a controvérsia. Se ele diz que vinha num carro e bati mesmo na traseira dele, mas porque ele freou e tal. Bom, vai perguntar, é verdade que ele vinha na rua e tal, e bateu na... Em controvérsia, ele disse que já vinha lá, só não disse a velocidade, que era essa, né? Então, é algo nesse sentido. Então, da mesma forma, você deve pedir a prova correspondente a dirimir essa controvérsia e, na ocasião, formular perguntas da mesma sorte que você tenha proveito no relativo de extirpar essa controvérsia. E até combater algumas perguntas feitas pela parte adversa com relação ao que ele alegou para a inexistência daquele fato. Ele disse, olha, nesse dia eu estava lá na praia tal. Então, o fato é o seguinte, não, perdoe, eu não estava na festa, inclusive eu estava em tal lugar. Muito bem, veio a controvérsia e o lugar é outro. Então, se ele faz perguntas dizendo assim, mesmo jeito, ele faz pergunta, é verdade que eles sempre foram inimigos? Peraí, doutor. O senhor está querendo apenas dizer que o seu fundamento na sua contestação, que trouxe a controvérsia se estava ou não estava na festa. Se falou que ele era um drogado, embriagado, ou não falou. O que tem a ver se foi inimigo? Excelência, pela ordem no sentido assim, vamos pôr em ordem o que está aqui ocorrendo, e eu solicito que seja indeferida a pergunta feita pelo colega. Pronto. Tá certo? Então vamos lá. Espero que isso aí tenha auxiliado. Vamos seguir em frente. Bom, um outro requisito da petição inicial diz respeito à opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Muito bem. A doutrina já vem se colocando da seguinte forma. Se o autor opta pela realização da audiência, basta ele simplesmente silenciar, nem sequer faz necessário que ele mencione, porque já fica como implícito a sua intenção da realização da audiência. Essa é a interpretação que a doutrina está fazendo. Se ele diz que não, aí não, ficou claro que ele não, de jeito de forma alguma, ele não quer a realização da audiência. Então, aquela máxima, quem cala consente. Como o código está praticamente voltado a tentar-se que as partes façam conciliem-se, então, nesse caso, no silêncio da parte autora, ao mencionar nesse aspecto, o magistrado vai logo determinando a citação da parte adversa para comparecer à audiência para essa finalidade de conciliação. E aí, a parte adversa não querendo, ele terá 10 dias antes da audiência dizer que não há interesse para fazer a composição. Uma outra situação, que diz lá no artigo 354, né, ele vai dizer que somente nas causas que sejam possíveis a autocomposição é que se determinará a citação da parte adversa. Ou seja, em causas que não sejam possível conciliar-se, alguém fala com relação contra o Estado, né, fazer a composição, fazer a indenização X e tal, entende-se que não seja possível essa situação, a autocomposição. Então, nesse caso, o juiz já não
toma em conta essa situação de mandado citar, já para esse ato processual, já determina a situação para oferecer a defesa. Então, se o autor deixa de inserir se quer ou não quer que se realize a audiência, o juiz não vai mandar emendar inicial ou até indeferir inicial. Na verdade, ele vai interpretar como se haja um consentimento. Até porque, e lá no artigo 3º do Código de Processo Civil, que é primordial que o juiz sempre tente conciliar as partes. E isso também não impede o fato de a parte, especialmente também colocar que, olha, não há interesse em fazer composição. Isso não impede que o magistrado, em determinada ocasião no processo, tente conciliar a parte, porque é até uma situação prevista no artigo 125 do CBC, que a qualquer momento o juiz pode tentar conciliar a parte. Agora ele pode renovar e dizer, não quero, não há interesse em fazer a composição. Só não pode no primeiro momento que ele disse que não desejava, lá na frente o juiz não tentar fazer uma composição entre as partes. Tudo bem? Uma outra exigência da petição inicial, que não está contida lá no artigo 319, que de fato tem sido um problema corriqueiro para nós advogados que estamos militando com o suporte no Código 73, que aqui, nessa regra que eu vou falar, é correspondente ao 285B do CPC, que diz respeito a você, as ações revisionais lá de financiamento e coisa e tal, você identificar as parcelas controversas e incontrovertíveis. Isso tem sido um problema. Né? Então vamos ver qual é a redação que foi dada agora. A petição inicial será indeferida quando, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo. Empréstimo aqui, leve-se em conta, lá no Código Civil, o empréstimo é o gênero onde consta mútuo e o comodato como subespécie, como espécie, tá certo? E financiamento, aqui o legislador não andou bem, né? Porque financiamento, na realidade, também é um mútuo, não deixa de ser um mútuo. Mutuar é você emprestar, e seria aqui um mútuo oneroso, né? Então, financiamento seria coisa. Mas parece-nos que o que ele quis dizer quando fala em financiamento seria aqueles onde há parcelamentos lá, um financiamento da casa própria, um financiamento de empréstimo consignado, ele vai entender como algo, assim, financiar um determinado bem, alguma coisa assim. Não ficou bem claro, né? E pior ainda quando ele diz de alienação de bens, né? Obrigação de alienação de bens. Aqui certamente ele quis dizer com relação ao mútuo feneratício, chama-se mútuo oneroso, ou seja, um mútuo que tenha como intenção decorrente de algum propósito de cunho com lucros, né, do artigo 591 do Código Civil, e que haja a garantia da alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis. Então aqui, veja bem, aqui seria um contrato acessório em relação ao principal, porque é a alienação de bens dado como garantia. E o contrato principal é o contrato de mútuo, mas ele fala que fosse um empréstimo decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens. Alienação de bens aí, na realidade, é um mútuo com garantia de alienação fiduciária, creio eu. Interessante que ficou de fora agora nesse código, né, no CPC de 2015, e que continha, né, no CPC de 73, no artigo 285, com relação ao leasing, né, ao arrendamento mercantil. Ou seja, se você vai promover, até porque o leasing não é um empréstimo, nem financiamento, nem alienação de bens dele, né? Então, não cabe, nesse caso, o magistrado
numa ação que vise revisar um contrato de arrendamento mercantil, ele requerer que a parte faça a petição conforme esse parágrafo 2º, esse parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 330, tá certo? Bom, aí ele diz, sob pena de inércia, né? O autor terá de, sob pena de inércia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, ou seja, ele vai ter que dizer assim, olha, das várias cláusulas onde há obrigação minha, eu vou discriminar aquelas que eu pretendo controverter. Ou seja, aquela onde há controvérsia, onde eu não concordo, ela não atende aos requisitos legais, portanto, eu quero controverter. Na cláusula, suponhamos, há uma obrigação de eu pagar a comissão de permanência. Há uma cláusula de eu pagar uma multa contratual cumulada com a comissão de permanência. Há uma cláusula de capitalização de juros diários, quando, na verdade, aqui diz que a lei fala que é permitida a capitalização de juros mensal, e por aí vai. Então, você coloca lá, quer controverter a cláusula tal, que traz com relação ao aspecto remuneratório, tal. A cláusula X, né, que traz de respeito aos efeitos da mora e papapá. Então, você discrimina quais são as obrigações contratuais. Faz necessário que você descreva e aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontrovérsil do débito. Muito bem. Se você diz o seguinte, olha, a parcela custa R$400, mas se tirarmos a capitalização de juros, essa parcela não vai cair para menos de R$215. Então, esse valor você vai ter que quantificar, tá certo? Segundo essa regra. Que vai ser um problema, porque e também é um problema no artigo 265b, porque, digamos, suponhamos, num empréstimo lá, um mútuo feito num contrato de abertura de crédito rotativo, chamado cheque especial. Qual é o valor em controvérsia disso aí? Se você usa o limite ou não usa e vai. Então é uma coisa difícil de você porque a regra não abriu exceção aí. Então é aquela coisa. Então vai depender da sua convencer o magistrado dessa situação delicada de você ter que demonstrar. E até porque, eu até comento muito isso no meu livro de prática forense bancária, isso aí não há um desequilíbrio. Porque você, para ser atendido no seu pleito, vai ter que mensurar uma série de aspectos que traz uma onerosidade altíssima. Imagine, você fazer aí uma regressão, uma ação revisional de um contrato de abertura de crédito que já vem de 7 anos atrás, 5 anos atrás, depois e tal. Né? Então, olha aí a dificuldade que você vai ter para trazer uma conta, né, especificar qual é o valor em controvérsia. Mas, aí é que eu estou dizendo aqui. A regra, e aí tem dado muito dor de cabeça para a gente, a regra diz apenas para quantificar o valor em controvérsia. Só que os magistrados estão entendendo o seguinte, olha, quantificar, no mínimo, o incontrovérsia, no mínimo é o valor da parcela correta, o valor que vocês acertaram. Então, exige que, quando na lei não fala isso, né? Então, exige que você vá lá e deposite o valor da parcela que foi acertada, quando isso não é verdade, né? Então, e outra, exige que você traga uma planilha lá das contas, comprovando que você está depositando aquele valor por conta disso, disso, disso. Na realidade, também a lei não exige isso. Se você perceber, os requisitos da petição inicial está lá no artigo 319. Olha, inciso 1, isso, inciso 2, 3, 4, 5, 6. Não tem nenhum para fazer. Os documentos lá que ele fala, documentos, nem com esse se confunde. Documentos essenciais à propositura da ação. E esse não é um documento essencial.
A gente já falou, num outro capítulo do nosso curso, que seriam os documentos essenciais. Né? Documentos essenciais seriam aquele, por exemplo, se você vai entrar com uma ação de divórcio. O documento essencial, por força de lei, é uma certidão de casamento. Não é? Se você menciona na sua petição que houve uma relação locatícia e você quer o despejo, então, e houve um contrato nesse sentido, então, como você mencionou que houve uma relação locatícia expressa, esse documento passa a ser essencial. Você deve trazer. É essa a situação. Então, não é um documento essencial à propositura da ação você trazer a prova de que esse valor em controvérsia é isso, por causa disso. Então, atenha-se a essa situação que vai ser realmente um embaraço, e sempre foi um embaraço para a gente. Né? E aí ele diz no parágrafo 3º que, na hipótese do parágrafo 2º, o valor em controvérsia, ou seja, esse que você não está discutindo, não, eu devo realmente isso aqui. Se tirar esses encargos aqui, isso aqui, pelo menos, ele deverá continuar a ser pago no tempo e no modo contratado. Ou seja, pagar no dia tal, no modo, por meio do carnê tal, então, diretamente lá perante o banco tal, na forma que foi acertado. Tudo bem?